Olá, estudantes, tudo bem? Eu sou a professora Fernanda, professora de arte, e hoje nós vamos falar na nossa aula sobre instrumentos musicais. Eu acredito que você, talentoso, que está em casa assistindo a nossa aula, com certeza deve ter habilidade com algum tipo de instrumento que a gente vai apresentar na nossa aula de hoje. Presta atenção porque a gente, ao final da aula, vai responder a atividade com algumas questões relacionadas a esses instrumentos que a gente vai apresentar. Então é importante que você preste bastante atenção no detalhe para que possa responder o maior número de questões corretamente. Vamos lá então para a nossa aula, gente. Os instrumentos musicais, eles têm variações aí nas suas categorias, como os instrumentos de corda, que são os instrumentos que produzem som por meio de vibração. Você pode dedilhar ou usar um arco para poder criar essas vibrações. O comprimento, a espessura e a tensão da corda alteram o tom. Pode ser alto ou baixo, né, o tipo de som que ele vai emitir. E alguns exemplos desses instrumentos são guitarra, que pode ser tocada dedilhando as cordas, o violino, que é tocado com um arco que desliza pelas cordas, e a harpa, que é tocada dedilhando as cordas com os dedos. Muito provavelmente, você que está em casa deva estar se comunicando aí com esses instrumentos musicais. Você toca, né, esse tipo de instrumento? Então vamos para o próximo agora. Os instrumentos de corda, como o violino, a guitarra e a harpa. O violino, por exemplo, ele tem 4 cordas e é tocado com um arco. Já a guitarra, ela tem 6 cordas que você pode dedilhar ou dedilhar com os dedos. E a harpa, que é um instrumento grande, com muitas cordas, que você pode dedilhar com os dedos também. Agora vamos para os instrumentos de sopro. Eles produzem som ao soprar ar em seu interior. O ar vibra dentro do instrumento, criando esse som. E aí você altera o tom pressionando as teclas ou então tapando esses buraquinhos aí chamados de orifícios. E é comumente encontrado em orquestras, bandas marciais e conjunto de jazz. As bandas aqui do estado do Acre, por exemplo, da Polícia Militar, lá em Chapuri tem a Jarbas Passarinho, e eu acredito que em outros municípios tem bandas, orquestras, né, que utilizam uma variedade de instrumentos. E é importante a gente conhecer para que a gente possa entender a utilidade deles na música, a utilidade deles numa apresentação de orquestra, por exemplo. A flauta, que é um instrumento de sopro, você sopra o ar nela para fazer música e usa os dedos para poder cobrir os buraquinhos e mudar o som, que são chamadas notas. A clarinete, ela possui uma única palheta que vibra quando você sopra o ar nela. E a trompete é um instrumento de sopro de metal que é tocado com os lábios em um bocal. Então aí estão as imagens desses 3 instrumentos que a gente citou aqui. A clarinete, como eu disse, ela utiliza uma palheta que vibra quando você sopra o ar no bocal. A trombeta é um instrumento de sopro com boquilha que permite vibrar e ela possui válvulas para mudar as notas. Você vai apertando essas válvulas e à medida que você vai produzindo essas notas, sai um som diferente. E a flauta, que é o ar soprado através de um buraco e os dedos cobrem as teclas para poder mudar o som. Então, à medida que você vai cobrindo esses buraquinhos, vai saindo uma nota diferente. Aliás, o som da flauta é um som, um dos mais antigos, porque a flauta ela é um dos instrumentos musicais que surgiu lá dos povos primitivos, feitos de ossos de animais, né? E ela é um som bem comum, porque ela faz parte do dia a dia das pessoas desde muito tempo, desde a idade primitiva. Os instrumentos de percussão agora. Eles produzem som quando você os bate, sacode ou então raspa. E essa vibração do material cria o som. Eles geralmente são usados para manter o ritmo ou adicionar efeitos especiais. Como, por exemplo, a bateria.
você bate no tambor com baquetas ou com as mãos para fazer uma batida. Vou citar aí um exemplo para vocês, olha, do tambor, né? Você bate com as baquetas e ele emite o som. O pandeiro é um pequeno instrumento redondo com sons metálicos, tocado por meio de sacudidelas ou então pancadas. E os maracás, um par de instrumentos cheios de contas ou sementes, agitados, eles criam aí o som. Então são instrumentos bem comuns no nosso dia a dia, que você muito provavelmente já teve acesso, principalmente os alunos, né? Porque ao longo da sua vida de estudante, já conheceu alguns desses instrumentos, já estudou, e tem os músicos que fazem uso desses instrumentos na igreja, em casa mesmo, como um hobby, né? Então, em cursos de música, e deve ter tido acesso a esses instrumentos. Aqui no estado do Acre, especificamente em Rio Branco, existe a usina de arte João Donato, que trabalha muito com cursos de formação de profissionais, de músicos mesmo, né, na área da música. Então é importante a gente conhecer, ter acesso, de repente você tem interesse em utilizar, em fazer uso desses equipamentos, e aí, mas eu não sei como manusear, gostaria tanto, acho tão bonito. E, gente, a arte, a música, ela aproxima as pessoas, né? Ela faz com que você esteja sempre tendo algo para se comunicar. Então, ela aproxima as pessoas, e os jovens hoje que vivem nesse mundo de telas que, de uma certa forma, diminui esse contato com as pessoas. Então, a arte, ela aproxima, tenta usar um instrumento desse, aprender a utilizar um instrumento desse, que você vai estar sempre muito rodeado de amigos. Ainda, gente, sobre os instrumentos de percussão. Olha só como usar. Os maracás é o sacudido para poder fazer o som, e enquanto as contas dentro do instrumento, elas chacoalham, né? Então produz esse som. A bateria, você precisa aí de um conjunto de tambores que, ao ser tocados com baquetas ou com as mãos, emite os sons. E eles têm tamanhos diferentes, esses tambores. E tem os pratos também, que faz toda uma diferença na hora da música, né? No som que é emitido, quando junta todos esses instrumentos. O pandeiro, que é um tambor de mão com pequenos discos de metal que tilintam quando são sacudidos ou batidos. Esse tipo de instrumento ele é muito utilizado no cordel, ele é utilizado também nas rodas de samba, no pagode. Então, esses instrumentos, como o pandeiro, os maracás, são instrumentos bem comuns utilizados nesse gênero musical, como o samba, o pagode, e nas rodas, né, de capoeira. Então, eles são muito comuns. Agora vamos para os instrumentos de teclado, minha gente. Os instrumentos de teclado emitem sons quando você pressiona teclas que acionam cordas, tubos ou sons eletrônicos. E esses instrumentos, eles permitem que você toque tanto melodia quanto harmonia, o que os torna muito versáteis. Um exemplo aí é o piano, a melódica e o teclado. A gente sabe que, às vezes, você vai para uma festa ou para um show e o músico, ele utiliza apenas um teclado e ele consegue trazer aí uma infinidade de sons utilizando o teclado, porque ele também memoriza repertórios, né? Ele vai deixando ali armazenado uma sequência de música que o cantor consegue usar apenas as teclas, né? Ou o músico ali que toca, ele usa apenas as teclas e esse som ele já vem completo ali no teclado, por exemplo. Olha a forma de utilizar. O teclado ele é semelhante a um piano, mas ele precisa de energia para poder criar sons diferentes. Já a melódica, ela é utilizada para soprar ar no bocal e pressionar as teclas, que permite que o ar passe pelas palhetas, criando o som. E o piano, ao pressionar uma tecla, um pequeno martelo atinge uma corda interna, criando uma nota.
O piano, ele é clássico, né? É um instrumento clássico utilizado em orquestras, né? Ou solos, apresentação solo. Ele é rico de beleza, um som diferente. Então, pouco utilizado na nossa região, poucas pessoas têm acesso. A gente pode citar aqui, por exemplo, os jovens, né, das igrejas evangélicas, da igreja cristã, por exemplo, têm muito acesso a esse tipo de instrumento musical, como o piano e os instrumentos de sopro, que são bem comuns. Mas, assim, no geral, não é um instrumento de fácil acesso para todo mundo. A nossa aula de hoje, gente, ela falou sobre os instrumentos musicais, falou sobre esses instrumentos de corda, os instrumentos de sopro, percussão e o teclado. Agora, a gente vai para a nossa atividade e é importante que você tenha observado cada detalhe, quais são os instrumentos de sopro, quais os instrumentos de corda, os teclados, para que você possa responder o maior número de questões agora, tá bom? A gente vai para a atividade e no final a gente confere para saber se você acertou mais aí, tá? Agora, gente, vamos para a nossa atividade. Preste atenção aqui que a gente vai fazer uma breve retomada. Nós estamos falando sobre instrumentos musicais. Nós falamos sobre os instrumentos musicais de corda, sopro, teclado. E é importante que você tenha observado os detalhes da nossa aula para que você possa responder as nossas questões agora. E atenção para as regrinhas aqui, olha. Primeiro, você vai observar as questões que vão aparecer aí na sua tela, vai anotar as respostas de forma cuidadosa aí no seu caderno, tente fazer de forma bem rápida para que você possa responder primeiro do que a gente aqui no nosso estúdio, tá bom? E aí ao final você contabiliza os seus acertos para ver se você conseguiu realmente aprender o maior número, né, de informações da nossa aula de hoje. São 2 momentos da nossa atividade. O primeiro, você vai completar a tabela. E o segundo, você vai dizer se pertence ou não, tá bom? Vamos para a parte 1, completar a tabela com as informações necessárias. Olha só, você vai colocar aí o nome desse instrumento, o tipo de instrumento e como ele é tocado. É muito importante que você tenha aí se atentado às informações. Lembra que a gente foi passando os instrumentos de corda, de sopro, os de teclas, né, os teclados. E agora é a hora da gente saber se aprendeu mesmo. Que tipo de instrumento é esse que aparece aí na sua tela? Qual é o nome desse instrumento? E como ele é tocado. Ele é um instrumento de metal, inclusive, então são informações que você precisa acrescentar aí nessa tabelinha. Olha bem para esse instrumento, eu até comentei aqui que alguns instrumentos eles não são tão comuns no dia a dia das pessoas. Às vezes é um violão, um pandeiro, até um triângulo, né? Mas os instrumentos de sopro, os de metal, alguns instrumentos eles são menos comuns no dia a dia dos nossos jovens. Então vamos lá. O que você acha? Esse instrumento aí é um instrumento de metal? Ele é de sopro ou de corda? Como ele é tocado? Ele precisa ser pressionar teclas ou apenas soprar ar na ponta, né, no bocal desse instrumento para que ele emita as notas, os sons. Vamos lá para a nossa resposta então e eu espero que você tenha feito de forma correta. Olha só, se chama trompa, ele é um instrumento de sopro e ele precisa soprar ar no bocal, pressionar as válvulas e ir alterando, né, a velocidade do ar soprado para produzir diferentes tons. Então a resposta correta é trompa, é um instrumento de sopro. Vamos para o nosso próximo item,
que é o número 2, a questão número 2. E aí a gente apresenta um instrumento ao seu lado direito. E você vai precisar colocar o nome desse instrumento, o tipo de instrumento e como está sendo tocado. Eu vou voltar aqui essa anterior para você ver, olha, o nome dessa daqui, por exemplo, era trompa, o tipo era de sopro e a forma que ela é tocada, né? Soprando o ar no bocal. Da mesma forma, você vai responder o item número 2, dizendo se é um instrumento de sopro, de corda, de tecla e como ele é tocado. Vamos então para a nossa resposta correta. Eu até comentei que esse é um tipo de instrumento bem comum, porque ele traz aí uma história desde o tempo primitivo. Então é a flauta, nossa flautinha conhecida desde o ensino fundamental 1, e ela é um instrumento de sopro, e para emitir som precisa soprar ar pelo bocal, pela essa parte pequena, e ir pressionando os dedos nos orifícios onde a gente considera como teclas, para produzir notas diferentes. À medida que você vai apertando aí esses buraquinhos, você vai emitindo uma nota diferente. E eu vou colocar aí, acreditando que você acertou essa questão, confetes aí para você. Vamos para o nosso próximo item. Você vai fazer a mesma coisa, colocar o nome do instrumento, o tipo desse instrumento e como ele é tocado. É um instrumento de sopro, de corda, de teclas ou é um instrumento de metal? O que você me diz? Olhando aí, lembrando da nossa aula, porque a gente já mostrou esse instrumento para você antes, e eu gostaria que você respondesse ele de forma correta, para no final a gente ter aí o maior número de questões. Vamos aqui avançar para a gente ver a resposta correta. A harpa, ele é um instrumento de corda, e você precisa ir dedilhando as cordas com os dedos, e cada corda produz notas diferentes. Então, parabéns para você que acertou essa resposta, viu? Está de parabéns, porque essa aí também é um instrumento de corda que não é tão comum no nosso dia a dia. Então, se você acertou, é porque você aprendeu a nossa aula. Vamos para o próximo item, que é o de número 4, que você precisa colocar o nome do instrumento, o tipo e como ele é tocado. Diga aí para mim. Eu trouxe alguns comentários a respeito desse instrumento musical, falando para vocês que ele também não é tão comum, né, no nosso dia a dia, mas ele é um instrumento que são feitas apresentações solos, na maioria das vezes, né? Que também é utilizado em algumas igrejas, né? Aqui, de uma forma assim, para a gente exemplificar o uso dele na nossa região, nas igrejas, principalmente na igreja cristã, é bem comum a gente ver esse tipo de instrumento sendo tocado por algum músico, né, da igreja. Então vamos lá para a resposta correta. Esse é o piano, é um instrumento de tecla. Ele é tocado pressionando as teclas, uma ou mais teclas podem ser tocadas de cada vez, e pressionando o pé no pedal para sustentar as notas. Então esse é o clássico piano. E agora, hein? A gente até trouxe esse instrumento musical aí algumas vezes nas nossas aulas. Coloque aí para mim o nome desse instrumento e qual tipo. Ele é um instrumento de corda, um instrumento de sopro, de metal. Como é que a gente pode classificar esse instrumento e como ele deve ser tocado? Vou adiantar para que a nossa aula não fique tão longa, mas aí está. É a bateria, tá? É a bateria. Ela é um instrumento de percussão. E aí você vai batendo no instrumento usando baquetas, a mão ou escovas, né? Também podem ser usadas para poder golpear o instrumento. Então esse aí é a bateria e eu vou colocar um tamborzinho aí para você. De parabéns, porque você com certeza acertou esse item número 5. Agora a gente vai para a nossa parte 2, para você dizer de forma bem rápida, tá? Porque dessa parte a gente vai ser mais rápido. Que tipo, se esse instrumento pertence
ou não ao grupo. Vamos lá. Nós temos aí o trombone, a tuba e o violão. Qual desses instrumentos não pertence a esse grupo aí, gente? É um grupo de instrumentos de sopro, inclusive. Qual é o que não pertence? Se você marcou o violão, está de parabéns. Resposta correta. Vamos para o próximo item, que é o de número 7, saxofone, maracas e pratos. Essa daí, hein? Qual é a resposta correta? Qual é que não faz parte dessa categoria aí? Vamos lá. Responda aí de forma bem rápida. Então, é o saxofone, gente, que é um instrumento de sopro. Ele não faz parte da categoria em que maracas e pratos estão aí incluídos. Vamos para o nosso próximo item, que é o de número 8, e traz aí a flauta, o xilofone e o oboé. Qual desses instrumentos não pertence à categoria do instrumento de sopro? Já estou dando a dica. Então, é o xilofone, que não pertence a essa categoria, certo? O item número 9 traz o violino, o pandeiro e o ukulele. Qual desses instrumentos não pertence a esta categoria? Perguntas bem fáceis para você acertar todas e só memorizar a categoria que esses instrumentos fazem parte. É o pandeiro, que não faz parte dos instrumentos de corda. E para finalizar, a gente traz aí a sanfona, o piano e o trompete. Qual desses aí não faz parte desses instrumentos? Hein, gente? Vamos lá. Qual desses aí? Não é tão fácil não, viu? Essa daí. Sanfona, piano e trompete. Então, a resposta correta para esta pergunta é o trompete. A sanfona e o piano, eles necessitam de uma pressão de ar dentro deles para que eles possam emitir o som. O trompete também precisa, mas ele precisa apenas do sopro, né? Então, o trompete, ele não faz parte dessa categoria aí de instrumentos. Para finalizar, eu agradeço demais a sua companhia. Eu acredito que você acertou o número bem significativo de questões na nossa aula de hoje, aprendeu um pouco sobre instrumentos musicais e a gente vai se encontrando nas nossas próximas aulas. Não esqueça de acessar a nossa plataforma, acessar as minhas aulas e as dos meus colegas também. Até a próxima!